Aqui quem fala é o Davi, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos, ainda com aquilo na boca, meus irmãos. Não, é um aparelho, rapá. Olha aqui, ó, vocês verem, ó, puxei esse dentão troncho aqui pra frente, mano. E é o seguinte, meus irmãos, hoje a gente vai ver aqui uma aula do professor André Cardoso, tá certo? Ele é um professor de política e ele fala que o Brasil está falecendo, né? E ele aponta algumas soluções. Eu não concordo com todo o conteúdo, mas acho de extrema importância, feito por alguém muito inteligente. E a gente vai fazer esse react aqui, tá certo? Eu quero que você preste o máximo de atenção possível. Davi, eu tô fazendo não sei o que, então para o não sei o que, ou então para o vídeo e deixa para assistir outra hora, tá certo? Então vamos ver aqui juntos mais esse vídeo e vai ajudar muita gente a despertar. Vamos lá. Em vista da gravíssima situação em que o Brasil se encontra, está à beira da morte. Então, se você é brasileiro, não importa se de esquerda ou de direita, preste atenção. Eu quero que você, por responsabilidade, escute o que eu tenho a dizer como professor de política cultural desde 2006 para você que é pessoa de bem. Primeiro, o demônio tem dois braços. O braço direito do demônio, dentro da política e da economia, se chama capitalismo amoral, ou também neoliberal. E o braço esquerdo é o socialismo, é o comunismo. Por que se trata de dois braços do mesmo demônio? Porque o sonho dos dois é destruir nosso Senhor Jesus Cristo e a moral cristã, chamada por eles de ilusão. Preste atenção até o fim. 2. O capitalismo e o socialismo, o comunismo, não são opostos entre si, são diferentes, mas não são antagônicos entre si. Até aqui 100%. Preste atenção. Concordo 100%. Mentiram para nós. O comunismo, o socialismo, é na verdade o objetivo, a meta maior do capitalismo, e eu vou te provar. A grande prova disso é que são os metacapitalistas, os donos de banco, os grandes banqueiros, que hoje financiam o comunismo, o socialismo. Por quê? Verdade. Porque com o empobrecimento geral da nação, eles querem que todos precisem do banco. 3. A diferença entre o capitalismo liberal, amoral, e o socialismo, comunismo, está no grau de fanatismo, do desprezo e do ódio que cada um tem pelos valores cristãos. Preste atenção que agora é que vem o pulo do gato. Até aqui tô 100%. Enquanto o capitalismo liberal é indiferente ao cristianismo, indiferente entre aspas, pregando a laicidade, isto é, a independência entre a política e a religião, que a gente sabe que é impossível. Mas enquanto eles pregam isso, o socialismo, o comunismo, especialmente o atual, é satanista, declaradamente satanista, e promete perseguir e matar os cristãos como nunca. Se você não entende o que é isso na prática, eu recomendo você assistir o filme Cristeiros, que narra o que aconteceu no México. Vou deixar o link e querem repetir na descrição. A mesma tragédia com maior proporção no mundo todo. Aqui mesmo no YouTube, viu, família? Atenção, por favor. Link vai estar aí na descrição desse filme. Então, o que o socialismo, o comunismo usa como ferramenta? A ferramenta principal no campo do convencimento do socialista comunista é o engodo semântico de Antônio Gramsci. Preste atenção, eu vou explicar o que é engodo semântico. Se você ainda não sabe, é importante prestar atenção. O que é engodo semântico? Engodo é armadilha, semântico é significado. É o uso de palavras com significados que não são os que achamos que entendemos. Os comunistas socialistas têm um dicionário próprio deles para enganar o povo. Eu vou dar um exemplo, preste atenção. Enquanto nós entendemos, por exemplo, a palavra democracia como o governo do povo ou o governo da maioria das pessoas de uma nação, os socialistas comunistas, guiados por Antônio Gramsci, usam a palavra democracia como sinônimo de poder de quem é socialista. É por isso que acusam os conservadores de serem contrários à democracia. Eles sabem que os conservadores são democráticos. Eles sabem disso. Pelo menos a maioria dos conservadores atuais são favoráveis à democracia, mas com o significado tradicional de governo da maioria, governo do povo. Mas como para eles, todos os não socialistas, portanto, contrário ao socialismo,
nesta armadilha de significado, são antidemocráticos, ou seja, anticomunistas. O significado é outro e quem os ouve fica confuso. Isso também diz respeito, por exemplo, à palavra inocência. Preste atenção. A palavra inocência usada, por exemplo, pelo Lula. Para o socialista comunista, a palavra inocência significa lealdade ao comunismo, lealdade à causa deles. Por isso, o Lula diz, sempre que pode, que não há pessoa mais inocente que ele. É engraçado, mas ele não está mentindo segundo o dicionário de Gramsci. Ele é um grande corrupto. Ele desviou bilhões. Isso se tem provas. E se sabe tudo o que ele tem feito de ruim, ou pelo menos aqueles mais informados sabem. A questão é que o significado é outro. Quando ele diz que não há ninguém mais inocente que ele está dizendo não há ninguém mais leal à causa socialista comunista do que eu. Ou seja, vocês sabem que eu farei qualquer coisa, custe o que custar. Por isso tão velho, os caras continuam fazendo isso. Como engodo semântico. Não é de conhecimento de todos. Como Antônio Gramsci, não é de conhecimento de todos. Como muitos ainda estão iludidos com aquela ideia de teologia da libertação, de causa dos pobres. Como isso é falso, como isso é um engodo semântico. E o Brasil é a última resistência a esta nova ordem mundial socialista comunista financiada pelos metacapitalistas. Eu convido você, conservador, você, conservadora de fato, que se percebe pela causa da virtude e da verdade, eu convido você ao heroísmo da paciência e da diligência, de informar os que estão iludidos com o socialismo, o comunismo, devido a este engodo semântico, a estas armadilhas de significados. Todos devem saber sobre isto e com paciência, com gentileza. É a vida ou a morte do nosso país. Se o socialismo e o comunismo conseguirem enganar o povo, acabou o nosso país. Acabou a nossa liberdade. Eles estão queimando igrejas em todos os países onde eles estão vencendo. Eles estão calando a liberdade de todos aonde eles estão vencendo. Portanto, eu convido você a este heroísmo de convencê-los por meio da educação, do diálogo e, com isso, convidá-los a nos ajudar a salvar o país, a salvar o Brasil. Como sugestão, eu aconselho você a indicar o filme dos Cristeiros, por exemplo, e as aulas da Brasil Paralelo, por incrível que pareça. Milhares de pessoas nunca ouviram falar sobre os cristeiros. É um fato histórico. Existe esse filme no YouTube, com vídeos a assistir. E também a assistirem aulas na plataforma da Brasil Paralelo, por exemplo, com excelentes professores que estão explicando do que se trata cada coisa. Nós precisamos fazer isso, é uma questão de vida ou morte, de liberdade ou de perda da liberdade. E também, é claro, como sugestão, eu lhe peço para também divulgar este vídeo ou, se você estiver ouvindo só o áudio, este áudio. Ademais, sem isso, sem este teu ato de heroísmo, sem este teu ato de paciência, de diligência, de trabalho, de apostolado, não haverá o milagre. E sem o milagre, game over. Para a virtude, para a liberdade, para o Brasil, para a cristandade. Não deixemos isso acontecer. Façamos o que eu estou aconselhando você fazer. Bom apostolado e viva Cristo Rei! Eu quero agradecer muito ao nosso irmão Alan, né, que mandou esse vídeo do canal SOS Oficina. E deixei aí rolar, né, as palavras do especialista político, né? E tudo que ele falou aí tem muita razão, faz muito sentido. Agora esse final, que nós vamos perder nosso país, a minha visão realista, meus irmãos, e eu vou dar um exemplo aqui. No nosso último vídeo sobre a doutrinação que eles estão fazendo dentro das escolas, né, muita gente ficou revoltada. E se você ler os comentários, você vai ver muitas mães e pais dizendo: olha, o meu filho, ele se tornou um inimigo de mim dentro de casa.
Ele acha que eu sou não sei o que fóbico, ele acha que eu não respeito as pessoas, o gosto das pessoas e etc, etc. Né? E aí as pessoas falando, tem que processar a escola, tem que ir para cima, esse professor não pode dar aula. Meu irmão, elas não estão entendendo que as leis para que isso chegasse a esse ponto já foram criadas, sabe? Não tem como você evitar isso legalmente, porque é o próprio Estado que está dizendo, é isso que eu quero. Quando nós permitimos que esse cara chegasse aí à cadeira, ele que diz que é a alma mais honesta do país é porque ele fala na causa, é como o professor explicou. Quando a gente permitiu isso, quando ele escolheu aí mais ministros aí, mais deuses para o Olimpo, a luta foi perdida. O Deus pode fazer um milagre e mudar a realidade? Pode, mas o povo merece esse milagre? O povo está fazendo por onde esse milagre acontecer? Ou estão aos poucos aceitando cada narrativa anticristã? Se você for sincero, se você for verdadeiro, se você for um cara que enxerga a realidade, você sabe que as pessoas estão cada vez mais concordando com essas ideologias. Você mesmo que está vendo esse vídeo, basta você ver as views que o nosso canal faz, que outros canais como esse faz. Nós estamos perdendo a treta, família, já perdemos. A grande verdade é essa. Então esse negócio, os convença, né, pela palavra, você não vai convencer ninguém que está do outro lado, porque alguns só querem se autodestruir. Alguns só querem a depravação, não sabem viver de outra forma e odeiam aqueles que não vivem assim, sabe? É como às vezes você vai, sei lá, para uma praia, aí chegam umas pessoas meio diferentinhas, certo? Com todo respeito, não estou criticando nenhum gosto de ninguém, mas chegam algumas dessas pessoas e ela vê você lá com a sua filha, com a sua esposa, e elas começam a fazer o quê? Tentar chamar a atenção, às vezes exibindo nudez, falando alto, com brincadeiras pesadas, tudo isso para quê? Para atrair a atenção. Parece que elas não ficam bem estar ali entre elas mesmas. Elas precisam chocar aquela família que está perto. Parece que não querem, não gostam simplesmente de ver uma família comum se divertindo um pouco. Isso acontece o tempo todo. É por isso que eu defendo a existência do Estado, porque o Estado nasceu dessa necessidade, sabe? Porque tem pessoas ruins e elas se juntam e querem fazer mal às pessoas simplesmente por fazerem. Então a necessidade do Estado de ter um rei no começo era por conta disso, mas infelizmente esse mesmo Estado hoje está agindo como os maus no começo faziam, né? Então quando, na minha opinião, é claro que você pode concordar com o professor, não, Davi, eu não concordo com você, eu concordo com o professor, dá pra gente convencer, dá pra gente virar esse jogo. Eu não acredito nisso. A última pancada que eu levei no saco, com perdão da palavra, e que está doendo até agora, foi essa votação, né, de deputados, que eu nem vou ficar citando o nome aqui, mas de pessoas que eu admiro, que eu vejo a perseguição que estão sofrendo, e na hora H, né, na hora do vamos ver, da porrada, o cara vai e vota junto com Gleice Hoffmann, vota junto com o PT, com uma cambada de corrupto, safado que tem ali. Então não tem como a gente continuar, não, vamos confiar nos caras para quê? Para toda vez que chegar na hora H de criar leis, como agora, né? Essa parada civil aí, que eu fiz o vídeo, tá aí o vídeo, assista, né? Os caras estão mudando tudo, estão avacalhando tudo. Então não adianta, meu irmão, já era, foi perdida essa batalha. Não adianta, o que você pode procurar é maneiras de neutralizar esse alcance terrível que o Estado vai fazer em cima de você mais cedo ou mais tarde. Eu vejo por isso. A gente já está no momento, a treta foi perdida. Salve-se quem puder. Eu vejo assim, não estou dizendo isso, juro para você, não estou dizendo isso para te incentivar a nada. Ah, Davi, você está falando aí das criptomoedas, já acabou, já era. Não tenho mais parceria com nada. Eu só estou falando, aprenda coisas que o Estado não consiga ter essa garra no teu pescoço, essa mãozinha te apertando tanto. É só isso que eu estou dizendo, aprenda. Procure, porque, meus irmãos, o bicho vai pegar. O Brasil, na posição que ele tem, o tamanho que ele tem e com a população alienada que ele tem hoje, tá muito fácil para os caras. Eles têm a grande mídia a favor deles. Se não bastasse a daqui, eles também têm a mídia internacional, com pouquíssimas exceções, né? Então, é aquela coisa, né? Salve-se quem puder. Eu não acredito não que vai ter uma melhoria, basta você ver as decisões que estão sendo tomadas e como a tal direita não tem força nenhuma. Era a maioria, né? Todo mundo comemorando isso. Não,
O Bolsonaro perdeu, mas pelo menos a maioria de direita. Agora já não é mais, não tem força nenhuma. Só quem tem voz é a esquerda, só quem consegue aprovar as coisas é a esquerda. E com a ajuda da tal direita, né? Com a ajuda da tal direita, porque o voto de Nicolas Ferreira, por exemplo, para colocar 35% de etanol, cara de direita, né, ajudou a esquerda. E aí? A quem esses caras realmente servem? Será que existe uma luta real mesmo? Ou é a briga que a gente vê é por poder? Pense nisso, porque eu não tenho partido, não estou pedindo nada a você, só estou dizendo o que eu penso, tá certo? E mais uma vez eu peço desculpa que esse aparelho é o terror, família. Vamos passar alguns meses assim, né? Parecendo que tá com uma giromba na boca, mas é assim mesmo. Meus irmãos, então vou encerrando por aqui.